Em nome de Jesus, nós vamos estar em poucas palavras trazendo algo da parte de Deus para você, baseado no texto que nós lemos em Mateus capítulo 6, versículo de número 33. Nós vamos encontrar nesse texto em que nós lemos, no contexto do capítulo 6, nós vamos observar. Se você ler, você vai ver a continuação do Sermão da Montanha, onde Jesus fala sobre oração, esmola e jejum. Na continuação, nós vamos também ver que Jesus fala de tesouro no céu. Ele também fala de olho puro, e ele fala da ansiosa solicitude pela nossa vida. Aleluia, glória a Deus. E amado, nesse último tópico que nós queremos nos deter um pouco nessa noite e trazer uma palavra para você em poucos minutos, não querendo cansar ninguém. Em poucas palavras, eu quero que você saia daqui abençoado, não como um avaliador da mensagem que foi dada, ou do pregador que pregou. Porque, amado, muitas vezes tem pessoas que vêm para a igreja e ela não vem para adorar, ela vem para avaliar a capacidade do pregador ou daquele que está usando o microfone para ministrar a palavra. E eu quero que você nunca saia da sua casa preparando alguma coisa, preparando algo para avaliar, mas que você saia da sua casa para vir à igreja para adorar, seja quem esteja no momento da pregação ou do louvor, seja quem for. Nós, como cristãos, precisamos avaliar a nossa adoração. Se eu estou realmente adorando ao Senhor, como diz a palavra, que Ele procura verdadeiros adoradores, os que adoram em espírito e em verdade. Então, queridos, se você nessa noite veio para adorar em espírito e em verdade, você vai sair daqui abençoado e vai poder receber aquilo que Deus tem para você nessa noite. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós lemos o versículo de número 33 do capítulo 6, que fala, mas vejamos o que fala o capítulo 33 do capítulo 6. Mas buscai primeiro o reino e a justiça, e as coisas vos serão acrescentadas. Pastor, que coisas são essas? Se você voltar um pouquinho atrás, começando lá no versículo 25 deste capítulo, você vai ver quais são essas coisas, né? Jesus falando para os discípulos, para os seus seguidores, quando eles estavam preocupados com as suas vidas, e Jesus fala bem claro para os seus discípulos, estavam preocupados, e ele dizia: não andeis preocupados quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer e pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que as vestimentas? E ele vai falando aos seus discípulos, né? Falando sobre os lírios do campo, que eles se vestiram, e eles se vestem melhor e mais belo do que Salomão, com toda a sua riqueza e sabedoria. E ele, concluindo, diz que não vos preocupeis, porque os fariseus, eles também estavam preocupados com essas coisas.
E Jesus, para acalmar os seus discípulos, ele ensinava essas palavras, que devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Queridos, eu quero nessa noite que você mantenha o foco e uma determinação naquilo que você acredita e você quer para a sua vida. Glorificado seja o nome do Senhor. E eu quero que você nessa noite, você olhe para você mesmo. Não olhe para o seu próximo. Olhe para você mesmo e faça uma avaliação. E veja se você está no lugar daqueles que estavam ansiosos com as suas vidas, com o que iria acontecer, com o que eles estavam vivendo. Faça uma avaliação. Porque, queridos, eu quero nessa noite dizer a você, eu quero fazer uma pergunta para você que está nessa noite, neste lugar. Ter pouco é bom ou não? Ter pouco é bom ou não? Se eu fosse fazer uma pergunta pessoalmente, você iria dizer que ter pouco não é bom, mas sim muito. Mas eu quero dizer, amados irmãos, que ter pouco é melhor do que não ter nada. E que nós, amados, venhamos nessa noite aprender como a parábola dos 10 talentos, que fala sobre um recebeu um valor, outro recebeu uma outra quantidade, e a outro, aquele senhor deu apenas um talento. Glorificado seja o nome do Senhor. E diz a palavra que aquele que ganhou um tanto talento, ele trabalhou e dobrou o número de talentos. E o outro que ganhou outro número de talento, ganhou outro número superior, o outro tanto. Mas aquele que recebeu apenas um talento, ele disse: eu vou guardar, eu vou enterrar, porque eu sei que o dono desse talento, ele é rigoroso, e eu não posso gastar, eu não posso destruir ou usar esse talento, e vou enterrar. E quando aquele homem volta, quando aquele senhor volta para prestar conta, ele viu que um que recebeu um valor, ele ganhou outro tanto, e foi assim com o outro. Mas aquele que não fez nada com o talento, aquele que apenas enterrou, ele disse que era um servo infiel e que seria tirado até aquilo que ele não tinha. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, o que eu quero dizer nessa noite é uma experiência própria comigo mesmo. Bendito seja o nome do Senhor. Porque, queridos, eu vivia sonhando. Eu passei 3 anos da minha vida orando ao Senhor. E eu ia para o quintal da minha casa e ficava olhando para as estrelas 1, 2, 3 horas, e orando ao Senhor e pedindo a Ele: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, porque quando o Senhor me der, eu vou começar a fazer a tua obra, eu vou fazer assim e fazer assim. E depois, amado, de 3 anos de oração constante, era todas as noites, eu saía para fora e ficava orando no quintal da minha casa. E Deus falou comigo: filho, eu quero te usar, mesmo no pouco. Eu quero te usar, mesmo com o pouco que você tem. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero te usar, mesmo sem você ter muito. Queridos irmãos, tem pessoas que querem fazer a obra de Deus, que querem trabalhar para o Senhor, e dizendo: Senhor, eu quero ter muito primeiro para fazer a tua obra. E não é assim que Deus trabalha na vida das pessoas. Não é deste modo, não é assim. Deus quer que você faça agora a obra que Ele entregou na sua mão. Você não precisa ser rico para fazer nenhum trabalho, nenhuma obra para o Senhor.
E muitas vezes eu até desejei: Senhor, eu quero ganhar na Mega Sena para fazer a tua obra. E isso, amados, eu acredito que outras pessoas também, tem pessoas que pensam assim, que pensaram assim como eu pensei, mas o Senhor falou para mim: eu não quero te usar quando você tiver muito, eu quero te usar mesmo no pouco, porque diz a palavra que aquele que contribuir no pouco, o Senhor colocará no muito. Bendito seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, como Ele falou para mim, eu não quero te usar quando você tiver muito, Ele quer usar você agora. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, não precisa ter muito para fazer a obra de Deus. Às vezes a gente pensa que precisa ter muito, mas eu quero dar um grande exemplo aqui para você nessa noite, um exemplo que você já conhece, o exemplo de Abraão. Deus disse para Abraão: olha, Abraão, eu vou te dar uma terra grande e vou te fazer da tua semente uma grande nação, como a areia do mar, como as estrelas. E Abraão, ele creu nessa palavra. E quando nasce o seu filho Isaque, Deus pede a Abraão. O que ele tinha era tão pouco, apenas um filho na sua velhice. E Deus ainda diz: olha, eu quero o teu filho como sacrifício. E Abraão vai, mesmo com o coração sangrando, mesmo com o coração partido, ele vai até o Monte Moriá, e ele vai lá oferecer o seu Isaque para o Senhor. Quantas vezes Deus tem pedido a você o seu Isaque? Eu não sei qual é o seu Isaque, mas Deus às vezes pede para nós o Isaque. Muitas vezes nós dizemos assim: Senhor, por favor, não me peça isso. Quando Ele pede, amados irmãos, Ele pede porque Ele tem todos os recursos para substituir o teu Isaque. E quando Abraão vai oferecer Isaque lá no Monte Moriá, diz a palavra que quando ele vai sacrificar Isaque, Deus diz: não faça tal coisa com o menino. E Abraão olha de lado e vê lá um carneiro preso pelos chifres nos arbustos. E Abraão vai lá, pega aquele animal e sacrifica ao Senhor. Amados, Deus quer de nós apenas a obediência. Ele não quer que você seja rico, que você seja cheio de posses para servir a Ele. Glorificado seja o nome do Senhor. Muitas vezes você se prepara, você estuda, faz cursos, faz mestrado, faz graduação. Não que isso não seja necessário e bom para nossas vidas. Claro, precisamos investir no nosso potencial, na nossa capacidade. Precisamos investir, amados irmãos. Mas nós temos que ter uma certeza, temos que entender que Deus, Ele não despreza nada disso. Isso é bom, isso vai somar, mas isso não é tudo, amados irmãos. Glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele escolhe, amados irmãos, as coisas que não são, as coisas que não aparentam ser, para confundir aqueles que pensam que são alguma coisa. Deus escolhe pessoas. Deus escolheu você para estar aqui nesta noite, porque Ele sabe o teu potencial, e a alegria do Senhor é a nossa força, amados irmãos. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu poderia citar aqui alguns exemplos. Davi, quando Samuel vai escolher o futuro rei de Israel, ali na casa de Jessé, ele chega e os seus filhos estavam todos sentados à mesa. E Samuel não sentiu que Deus falou com ele naquele momento. E Samuel diz a Jessé: ainda não tem alguém mais? Cadê? Só tem esses teus filhos? E Jessé diz: eu tenho um mais novo que está lá no campo pastoreando ovelhas. E Samuel diz: olha, nós não sentaremos à mesa enquanto esse Davi, esse moço chegar. E quando Jessé chama Davi, que está lá no campo pastoreando as ovelhas do seu pai, ele chega e logo Samuel vai, o coração de Samuel vai abrindo. Deus vai dizendo: olha, Samuel é este.
aquele que estava lá por trás das malhadas, aquele que não era reconhecido pelo seu pai e não tinha as qualificações que o seu pai pensava para ser o futuro rei de Israel. Deus diz: é esse aí. E aí Deus confunde o coração das pessoas, porque nenhum daqueles filhos dele, de Jessé, que estavam na mesa, foi escolhido a não ser Davi, porque Deus, Ele escolhe as coisas que parecem ser desprezíveis, mas Ele faz isso para confundir a mente das pessoas. Jeremias, uma criança, ele disse: ah, Senhor, eu não posso porque sou uma criança. Aí Deus fala para Jeremias: Jeremias, nunca diga eu sou uma criança, porque eu te escolhi antes que fosse formado na madre de tua mãe, e eu te dei as nações por profeta. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus escolhe a Jeremias mesmo antes dele nascer, mesmo antes dele ser formado, mesmo antes que o seu pai e a sua mãe entrem um ao outro e venha a geração daquele menino. Deus já tinha escolhido, assim como Deus escolheu a cada um de vocês. Não importa o que você é, mas eu quero dizer nessa noite que você pode ser uma grande bênção para os seus dias, para os nossos dias. Bendito seja o nome do Senhor. Um outro exemplo é Isaías, no capítulo 6 de Isaías, ele diz: no dia em que morreu o rei Uzias, o Senhor apareceu a mim, e o seu rosto brilhava como a luz, e os anjos estavam, os querubins estavam com as suas asas, bendito seja o nome do Senhor, abanando. E Isaías diz: ah, Senhor, ai de mim, que sou homem de impuros lábios. E o Senhor diz: a quem enviarei? E Isaías, depois que foi ungido, depois que o anjo foi lá, pegou uma brasa lá no altar com o Atenaz e passa nos lábios de Isaías. Isaías agora está preparado, e Deus diz assim: a quem enviarei? E ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor está dizendo nessa noite: a quem eu enviarei para pregar para os quatro cantos deste bairro, desta cidade? Está perguntando a cada um de nós, e nós temos que assumirmos o nosso compromisso com Deus. Aleluia, glória a Deus. Lembro-me uma passagem, quando Jesus estava com seus discípulos, a multiplicação dos pães e dos peixes, e Jesus pergunta para os discípulos: arrumem comer para essas pessoas. Melhor, ele diz, fala para os discípulos: procurem comida para alimentar essa multidão. Era aproximadamente 15 mil pessoas, segundo a história. E a Bíblia diz que o discípulo diz: ah, Senhor, onde é que vamos encontrar tanto pão para alimentar essa multidão? Mas ali tinha um menino, diz a palavra, tinha um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse: traz aqui. O menino que saiu de casa, no seu alforje, no seu cesto, ou na sua mochila, 5 pães e 2 peixinhos para o seu lanche na trajetória. E Jesus disse: traga para cá, traz o pão e o peixe. E Jesus dá graça a Deus, ao Pai, e manda os discípulos distribuírem. E quanto mais eles distribuíam, aparecia pedaços de pães e peixes. Não precisou, amados, se abrir uma panificação no deserto, nem um pesque-pague no deserto, para Jesus alimentar aquela multidão. Apenas um menino. Para mim, para você é impossível, mas para Deus não tem nada impossível. Aleluia, glória a Deus. Se Ele quiser, Ele faz. E Ele é Deus fazendo ou não fazendo, Ele continua sendo Deus. Mas Ele alimenta uma multidão apenas com 5 pães e 2 peixes, de um menino que estava ali. E esse menino ficou na história, e ele se destaca na história da multiplicação dos pães e do peixe. Jesus não precisou, amado, de muito, apenas um pouco, e Ele alimentou uma multidão. Nós temos que aprender, amados, que servir a Deus
Servir a Deus no seu reino é estar na sua vontade. Servir a Deus no seu reino é estar na sua vontade. E diz a palavra que, aleluia, glória a Deus, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, amado, precisamos estar na vontade de Deus, para que Deus possa nos usar. Ah, pastor, mas como eu posso fazer a obra de Deus? Como eu posso fazer? Apenas, amados, um gesto simples de lavar um banheiro ou limpar o templo. Apenas isso é um grande trabalho, sabe? Eu lembro de uma história de um pregador que falou que a irmãzinha que fazia a faxina na igreja, que chegava antes de começar o culto, limpava os bancos, lavava os banheiros. E aquela é uma história, não sei se isso é verídico ou se isso é uma parábola, mas eu ouvi muito isso, que aquela senhorinha morreu e foi para os céus. E depois de muito tempo, aquele pastor também da igreja, o pastor da igreja morre. E quando chega lá no céu, morre não, dorme, porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. E quando o pastor chega lá no céu, e aquela velhinha, aquela irmãzinha que fazia a obra do Senhor, e o pastor viu aquela coroa bonita, e ele disse: possivelmente aquela coroa é a minha. E ele estava enganado, porque o anjo disse: olha, aquela coroa ali é daquela irmãzinha que servia na igreja, que fazia faxina, que fazia limpeza na igreja, que limpava os bancos, que levava a água para você lá no altar. Essa coroa é dela. Então, amados, apenas um ato como esse é um grande trabalho na obra do Senhor. E muitas outras coisas eu poderia fazer aqui um exemplo, trazer para você, que a obra também é você investir no reino de Deus, é você contribuir com a sua oferta, com o seu dízimo. É algo de grande valia para o Senhor, porque o Senhor, Ele se agrada quando os seus filhos, eles obedecem. Ah, pastor, mas os mandamentos são 10 e eu não vejo esse mandamento de trazer dízimos e oferta nos 10 mandamentos. Amados, na Bíblia apenas não são 10 mandamentos, 613 mandamentos está contido na Bíblia. E quando nós obedecemos a Deus, apenas estamos, amados irmãos, fazendo aquilo que Ele mandou, e o resto é com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Lembro da palavra de Deus, quando Jacó, ele vai para a casa do seu tio Labão. Lá Deus abençoa ele, é próspero. E quando ele volta, ele fala com Deus assim, diz: olha, Senhor, tudo que passar por baixo da minha vara, te darei 10%. Tudo que Jacó ganhava nas ovelhas, na lã, no leite, no queijo, diz a história que Jacó prometeu a Deus 10% de tudo aquilo que o Senhor deu para ele. Que nós, amados irmãos, venhamos aprender com esses exemplos. O exemplo de Jacó: eu te darei o dízimo. Amados, o princípio de servir é dar sem querer algo em torno, né? Algo, aquilo, dar com a mão e receber com a outra, não existe no reino de Deus. Foi falado hoje nessa noite a lei da semeadura. Glorificado seja o nome do Senhor. Não podemos, amados irmãos, negociar com o nosso dízimo, com a nossa oferta. Temos que doar, porque o Senhor nos dá muito mais. Você é vaso. Você é vaso. Queridos, somos vasos na mão do oleiro. Deus é o oleiro, e Ele pode fazer de nós o que Ele quiser. Apenas, amados irmãos, precisamos ser fiel a Ele. Um exemplo de fidelidade, amados,
é a minha saudosa Alba. A Alba, desde que eu conheço ela, nos 32 anos que eu conheci, que vivi com ela, ela foi uma mulher fiel a Deus. Fiel a Deus. No seu dízimo, nas suas ofertas e na sua dedicação à obra. Uma mulher que viveu para isso. Não tinha luxo, não tinha nada muito, mas o Senhor abençoou. E quando eu estava orando a Deus pela cura dela, Deus falou comigo ali no hospital: filho, não peça mais, porque eu decidi recolher aquilo que já está pronto. Mas eu quero dizer uma coisa para você, amados. Ela foi hospitalizada no início do mês. Ela não tinha vindo à igreja no início do mês de agosto, que ela sempre dava o seu dízimo. Até o dia 5, o dízimo dela era certo. E foi aquela turbulência toda. E eu nem lembrei do dízimo dela, porque ela adoeceu e não teve mais condições. Mas, queridos, depois que ela faleceu, eu cheguei em casa e comecei a mexer nas roupas que ela deixou, nas coisas que onde ela guardava o seu dinheiro. Estava lá, amados, os 10% do salário de agosto, que ela nem sequer recebeu, mas ela deixou lá separado. Isso é, queridos, fidelidade com Deus. Fidelidade, amados irmãos. E é isso que nós precisamos ter: fidelidade com Deus. Às vezes estamos no centro do problema, no centro do furacão, como diz o ditado. E às vezes, amados irmãos, em vez de pensarmos no melhor, muitas vezes pensamos no pior. Um exemplo disso foi os discípulos, quando estava lá em alto mar, e eles estavam quase a perecer. E depois Jesus, lá pela quarta vigília da noite, já amanhecendo o dia, Jesus vai andando sobre as águas, e os discípulos ouviram a voz de Jesus. Pedro sabia que era Jesus, mas ele disse assim: é um fantasma. Todos eles gritaram: é um fantasma, porque existia uma crença, eles acreditavam que o ser humano, quando estava perto de morrer, ele começavam a ver fantasmas. E isso ainda estava impregnado na vida dos discípulos. E o discípulo dizia: é um fantasma. Em vez de eles dizer: é Jesus, a solução do problema, ele disse: era um fantasma. Mas Pedro, ousado, disse: é tu, Senhor, porque ele ouviu a voz. Ele sabia que era Jesus, mas ainda havia uma dúvida. Mas ele disse: se és tu, Senhor, manda que eu vá te encontrar por cima das águas. E Jesus disse: vem, filho, vem, Pedro. E Pedro começa a andar, e Pedro começa a marchar sobre as águas. Mas tem um problema: Pedro duvidou. E veio muita coisa na vida de Pedro, assim como vem nas nossas vidas. Quando às vezes a gente estamos no meio do problema, no centro do furacão, às vezes estamos passando por lutas, tempestades, e Jesus está vindo ao nosso socorro, e nós muitas vezes duvidamos, e às vezes perecemos, assim como Pedro, que foi afundando, e o Senhor o tomou pelas mãos. Jesus o tomou pelas suas mãos. Muitas vezes, amados, em vez de acreditarmos, nós vamos acreditar no pior, que o pior pode acontecer. O mal, a doença, a enfermidade, o problema, seja lá qual for a situação, qual for o problema, em vez de pensarmos no melhor e pensar que Jesus está vendo ao nosso encontro, a gente vai pensar no pior. Mas quando Jesus vem na nossa direção, Ele faz você andar sobre as águas, Ele faz você andar sobre o problema, mesmo que Ele não abra o mar, mesmo que Ele não
não permita que você ande por cima das águas. Ele vai abrir o mar e você vai passar a pés enxutos, como foi com os seus filhos lá no deserto, no Mar Vermelho. Ele abriu o mar e o seu povo passou a pés enxutos. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus, na sua direção, você vai vencer o problema. O problema é que nós às vezes esquecemos de Jesus e pensamos no pior. O pouco que Deus colocou na sua vida é suficiente para você vencer, amados. O pouco que você recebeu, que você tem, é suficiente para você vencer. Chega de duvidar, chega de blasfemar, chega de questionar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 diz o seguinte para nós concluirmos. Eclesiastes capítulo 9, versículo de número 10, diz assim a palavra: tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Aproveita agora com as tuas forças, faz a obra de Deus, se empenha na obra do Senhor. Amados irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. 2 Coríntios, para concluirmos, 2 Coríntios capítulo de número 9, versículo 6, diz assim a palavra, 2 Coríntios 9, 6: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Glorificado seja o nome do Senhor. 2 Coríntios capítulo 9 e versículo de número 6. O pouco com Deus é muito. Você já pensou, queridos, se Deus desse a você muito, talvez isso fosse estragar nas suas mãos. Se Deus desse uma grande colheita de mamão, ou de melão, ou de maçã, ou de melancia, uma grande colheita, será que você saberia usar isso, ou ia apodrecer, ou ia deixar apodrecer? Às vezes eu compro 2 mamão em casa e coloco lá na fruteira, quando eu olho já está ficando estragado, porque eu não como. Será que Deus te desse o rio de dinheiro, você iria fazer bom proveito? Você iria fazer aquilo que você sempre sonhou? Ou você iria estragar? Ou você iria fazer como o filho pródigo, que pediu todo a herança que o seu pai tinha para ele, e ele saiu e foi gastar com as meretrizes e as prostitutas? E diz a palavra que quando ele não tinha nada, desejou comer as bolotas dos porcos, mas ele disse: eu vou voltar para o meu pai, porque os jornaleiros do meu pai têm vida melhor do que a minha. Quem sabe eu possa voltar, quem sabe eu possa ter algum benefício. E ele volta, e o seu pai, quando vê de longe o seu filho, corre ao seu encontro, abraça, e diz a palavra que ele coloca uma roupa limpa, uma roupa nova, coloca um anel no seu dedo e mata o novilho para festejar. Queridos, não precisamos de muito para fazer a obra do Senhor. Não precisamos de muito. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós precisamos apenas semear aquilo que Deus entregou nas nossas mãos, para colhermos com abundância. Bendito seja o nome do Senhor. Pense nisso. Se você recebesse 10 milhões, será que você iria usar esses 10 milhões de maneira correta? Ou você iria para farra, ou você iria para gastança, ou você iria fazer coisas absurdas? Deus não vai dar,
pode ter certeza, Deus não vai colocar em sua mão algo que venha trazer para você destruição, mas Ele vai colocar nas tuas mãos um pouco que você pode administrar e você pode fazer bom uso dele, e o Senhor vai te dar tudo em dobro quando você semear. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, a Igreja O Brasil para Cristo, que está situado nesta região, nós precisamos, amados, fazer algo mais para o Senhor. Se quisermos crescer, precisamos semear. Se quisermos, amados irmãos, alcançar as vidas que estão aí perecendo, precisamos trabalhar. Eu estou orando ao Senhor Deus para que Ele nos dê uma direção, e eu preciso de cada um de vocês para pegar no arado, porque diz a palavra que aquele que coloca a mão no arado, ele não pode olhar para trás. Eu preciso de cada um dos amados para colocarmos a mão no arado neste lugar e propagar o Evangelho, fazer evangelismo, mesmo com pouco. O Senhor diz para nós que aquele que é fiel no pouco, Ele colocará os seus filhos com muita abundância. Eu quero lançar um desafio aqui para vocês, para domingo de manhã. Você vir, eu quero uma reunião com todos que estão aqui. Eu não quero que nenhum de vocês fiquem de fora. Eu tenho um projeto para revelar para os amados. No domingo, a partir das 9 horas, vai ser de 9 às 10, não vai ser muita coisa. Você vai estar aqui de 9 horas, a gente vai ficar no máximo até 10 horas. Na igreja, nós vamos sair para canto nenhum, vamos conversar. Nós precisamos fazer alguma coisa, amados. Nós vamos tomar um café da manhã aqui no domingo. O Cristiano já ficou alegre, porque tomar café, né, Cristiano? Nós vamos tomar um café da manhã no domingo e vamos estar traçando algumas metas para que, amados, possamos semear para o reino de Deus. Então eu quero que você faça um esforço, todos, Madeleine, Cristiano, Meire, Alberlan, Dayana, Aline, Igor, Clóvis, Amanda, Áquila, o pastor que vos fala, Jéssica, a Joyce, que está lá com as crianças, vocês todos aqui, no domingo de manhã, às 9 horas. Olha, se você tiver contato com alguém, diz: olha, o pastor tem um negócio bom para revelar no domingo de manhã. Vamos lá, vamos ver o que é que o pastor quer dizer. Não vou adiantar nada para você. Domingo nós estaremos aqui, irmão. Eu conto com a presença de cada um de vocês. Precisamos usar o pouco que Deus nos entregou e semear, e você vai ver a mão de Deus sobre este lugar, porque promessa para este lugar Ele tem. Ele já falou, não apenas uma pessoa, mas a várias pessoas. Ele já falou que tem negócio com essa casa. Queridos, lembro quando eu estava para abrir aquela congregaçãozinha ali, naquele salão pequeno. Eu aluguei o salão, e quando eu fui no salão para conhecer o salão, quando eu estava abrindo o cadeado, chegou uma senhora e perguntou para mim. Ela não falou nem bom dia. Ela disse: o que é que vai ser aí? Eu digo: vai ser uma igreja evangélica. E ela disse: eu não gosto de crente. Algum dia depois chegou um amigo dela e disse: eu vou fechar isso aqui. E o Senhor, amado, já tinha falado que grandes coisas diriam neste lugar. E para a honra e a glória do nome do Senhor,
passamos por lutas, passamos por tribulações, passamos pelo olho do furacão, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. A porta está aberta, e diz a palavra que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Amados, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, esta mulher, ganhamos ela para Jesus, e ela já não existe mais no nosso meio. O Senhor a levou. Mas amados, na noite em que ela estava prestes a viajar, a partir para a eternidade, ela manda me chamar. Ela já estava conosco na igreja, e eu orava por ela. E eu lembro, naquela noite, ela era uma mulher que vivia em Candomblé. E naquela noite ela disse: pastor, está aqui um anel que tem um grande significado para o Candomblé. Foi a minha mãe que passou e me deu a legitimidade para continuar nesse negócio. Está aqui, pastor, esses vestidos, cada vestido horrível que ela usava quando ela ia fazer lá os trabalhos dela. Você deve conhecer a Denise, que morava aqui perto, morava umas 3 ou 4 casas depois da igreja. Essa mulher entregou a sua vida para Jesus, que disse que não gostava de crente, entregou a sua vida para Jesus. Orei por ela, e quando foi às 6 horas da manhã, a sua filha liga para mim e diz: pastor, a minha mãe faleceu, a minha mãe morreu. E eu louvei ao meu Deus e agradeci a Ele, porque aquela vida, aquela alma, ela teve um encontro com Jesus e partiu para a eternidade nos braços do nosso Deus. Então, queridos, esta obra, eu tenho vários exemplos, história para contar. Deus abriu essa obra com 2 ou com 3, mas Ele vai nos dar a vitória em nome de Jesus. Então, no domingo de 9 horas, eu conto com a presença de cada um dos amados neste lugar. Eu tenho certeza que você vai concordar comigo no projeto que Deus colocou nas minhas mãos. Então, amados, vamos ficar de pé e agradecer ao nosso Deus. Não tem ninguém que não é evangélico, todos aqui somos evangélicos. É dispensado o convite, né? Mas vamos agradecer a Deus por cada vida que está aqui nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar? Bondoso Deus e eterno Pai, nessa noite, Senhor, nós te agradecemos pela palavra, por compartilhar conosco o Espírito Santo neste lugar. Abençoa as vidas, Senhor, desta casa, as vidas, Senhor, que estão nos assistindo pela live. Pai, em nome de Jesus, uma vez mais eu quero te pedir que a tua boa mão seja sobre a vida de cada um dos teus filhos, abençoando, trazendo, Pai, alegria, vida, paz e esperança no Senhor. Obrigado, Deus, por tudo. Despede-nos em paz para os nossos lares, e que nós, ó Deus, venhamos aprender com a tua palavra que o Senhor é o Deus que escolhe as coisas desprezíveis, as coisas que não têm valor, as coisas que não são, para enganar aqueles que pensam que são. Obrigado, Deus. Despede-nos em paz para os nossos lares. Acampa anjos em redor dos teus filhos, e que tua mão poderosa seja sobre as nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos. A igreja diz: diga graças a Deus. Aleluia, glória a Deus, amém. Fale com seu irmão, diga, olhando nos olhos dele: eu te amo, meu irmão, em nome de Jesus, amém.